Boa noite. Seja bem-vindo ao canal Força Educação. Eu quero conversar com você hoje sobre a interpretação dos sonhos. No vídeo passado, eu tratei sobre a questão do amor e do não amor. E falando sobre isso, eu falei sobre um livro muito importante do século XIX, chamado Madame Bovary. E a partir desse livro foi criado uma corrente, um conceito dentro da psicologia e da psicanálise chamado bovarismo, que trata de pessoas que não conseguem manter a sua vida sob controle e aí partem para o consumo desenfreado, uma vida desregrada e consequentemente trazem tremendos problemas para a sua vida. Pois bem, partindo disso, houve algumas pessoas que me perguntaram sobre como a gente pode saber realmente quem nós somos. Como nós podemos interpretar nossas atitudes? Pois bem, eu vou dar uma dica aqui, analisando 4 grandes eixos que comentam sobre a vida humana a partir dos sonhos. O primeiro deles, que eu queria citar, está no livro A Interpretação dos Sonhos, de Sigmund Freud. Ele é de 1899. Neste livro, Freud vai falar que os sonhos eles têm 2 aspectos. Um é o manifesto, que é o que a pessoa, o sonhador, lembra dos fatos e começa a relatar. E existe a parte que está encoberta e que só pode ser desvelada, só pode ser revelada a partir de um analista, de uma análise, ou seja, da profissão mesmo do psicanalista, em que ele vai estabelecer as relações entre aquilo que é declarado, é narrado no sonho e a vida e os seus significados para o sonhador. Então o analista ele vai percorrer a própria dissolução do sonho. Para a pessoa que sonhou, o sonho é um todo, para o analista não. E no livro A Interpretação dos Sonhos, Freud cita um caso que ele tratou de uma senhora que começou a ter sonhos frequentes com um sobrinho morto. A partir do relato, o leitor é induzido a pensar que ela pensa no sobrinho morto porque ela já é de idade e está pensando na sua própria morte. Não tem nada a ver com isso. Quando o sonho é devidamente desvelado, ele é dividido em várias partes, você começa a entender as significações. Freud, inclusive, na análise dessa paciente, ele cita o seguinte fato: o sonho da paciente era com o sobrinho morto. E através da investigação, ele decompõe esse sonho e descobre que, na verdade, ela teve um outro sobrinho também morto. E no enterro desse segundo sobrinho, ela encontrou uma pessoa querida, uma pessoa amada, um velho amante, que ela não pôde constituir o enlace afetivo. Teve até aquele primeiro namoro, mas não se concretizou. Então, na verdade, o sonho não falava de morte, mas falava para aquela pessoa sobre a irrealização do seu desejo. Então, para Freud, os sonhos estão muito relacionados ao inconsciente. Paralelo a Freud, nós poderíamos também falar de Carl Gustav Jung. E tem uma obra póstuma que foi trazida a lume, escrita a partir dos diários de Jung. Né? Jung trabalha com a psicologia profunda. É uma psicologia que ela transita entre a psicologia mais tradicional e a psicanálise. Pois Carl Gustav Jung, no livro Sonhos, Memórias e Reflexões, que foi escrito por uma interlocutora dele, Anielle Jaffe, ele relata que, na verdade, não existe só um sonho. E que, mais incrível ainda, o sonho ele não pode ser compreendido através de uma ideia consciente, pois o sonho ele sempre representa um conflito entre o consciente e o inconsciente. É por isso que essa relação Jung denomina individuação. Compreender o conflito consciente e inconsciente é chamado por Jung de individuação. Dentre os 4 tipos de sonhos relatados por Jung, existe o sonho manifesto, que é aquele sonho que está relacionado a algo próximo,
um evento que aconteceu no seu dia, um evento que aconteceu alguns dias anteriores e que te marcou muito, ou um desejo de viagem que você contratou. Esse é o sonho manifesto. Existe ainda o sonho que é relacionado a um trauma, que é justamente o conflito entre o consciente e o inconsciente. Nesse sonho que traduz um trauma, ele representa a ruptura entre o que a sua razão deseja e aquilo que internamente lhe afeta, o inconsciente pessoal. Pois para Jung existem dois tipos de inconsciente. O inconsciente pessoal, que é o inconsciente mais próximo do consciente, e o inconsciente profundo ou inconsciente arquétipico, que representa o inconsciente coletivo. Bem, nessa ruptura, algumas rupturas que você vai tendo durante a vida, algumas cisões emocionais, alguns conflitos emocionais por que você passa, produzem vários traumas. Esses vários traumas vão se colocando à sombra, vão se colocando no escondido desse inconsciente pessoal. Alguns chegam a tocar o seu inconsciente coletivo. Pois há sonhos chamados constelações ou constelação, em que essa vontade reprimida que você tem do seu inconsciente, não do desejo racional, ela tenta dominar o seu consciente. E por fim, Jung cita os grandes sonhos ou sonhos grandes, que são capazes de transformar a sua vida por completo. Na literatura brasileira, quem se inspirou muito por isso foi Clarice Lispector. E ela cita o momento da epifania. É quando um determinado personagem passa por uma grande transformação. Ele tem um momento que é transformador por completo da sua vida. Isso seria, essa epifania de Clarice Lispector, seria o que Jung chamou de sonho grande. Pois bem, tratando ainda um pouco sobre esse tema, a gente poderia citar também a Bíblia. Na Bíblia, fala de um outro tipo de sonho. Eu vou me deter no sonho de José, né? Aquela passagem que não é José que sonha, mas ele interpreta o sonho do faraó do Egito. O faraó sonha que está próximo ao rio e do rio saem 7 vacas gordas e lindas, mas depois saem 7 vacas magras e super feias como ele jamais viu, e as feias devoram as gordas e se instalam nas suas entranhas. O faraó acorda assustado e depois tem outro sonho. No primeiro sonho aparecem 7 espigas maravilhosas e lindas, e depois 7 espigas mirradas, queimadas, devastadas pelo tempo, que devoram as espigas boas. E José, inspirado por Deus, consegue entender que essa era uma mensagem de aviso, em que Deus avisava o Egito que era preciso guardar de tudo que era colhido, as sobras da fartura, para nos momentos de grande aflição, de grande inconstância ou intempérie da natureza. Na visão bíblica, os sonhos, nem todos os sonhos têm significados, mas normalmente os sonhos, quando são listados na Bíblia, eles falam da comunicação entre Deus e os homens. Um momento que Deus usa para falar com a sua vida pessoal. E é preciso que você se encontre com um intérprete de Deus para te revelar esse sonho. Dentro da psicologia, da psicanálise, isso é chamado sonho símbolo, né? E é importante essa interpretação simbólica dos sonhos para você entender que você faz parte de um todo, de um mundo. É engraçado porque aí nesse momento você vê uma ligação, mesmo que estreita, entre a visão de Carl Gustav Jung, quando ele cita o arquétipo, o inconsciente arquétipo, e nesse inconsciente arquétipo ele cita que nós temos um inconsciente coletivo que liga toda a humanidade, e essa interpretação dos sonhos simbólicos, que só pode ocorrer dentro dos símbolos do imaginário, não de uma pessoa, mas do imaginário da vida da humanidade a partir da sua própria fé. Por fim, eu quero citar, por último, uma outra corrente de interpretação não de sonhos, mas de vontade. Porque os sonhos, todas
tentativas de interpretar os sonhos, eles esbaldam, eles resvalam sobre a vontade. E no direito brasileiro nós trabalhamos com a teoria da vontade, em que existe uma coisa chamada ânimos, do latim. Ânimos é essa vontade que provém da alma, ânima. Se você pegar até hoje, você vai encontrar em alguns escritos em italiano falando de l'anima. E l'anima é a alma. Essa vontade da alma, transcrita, transposta para a realidade, ela se revela de duas maneiras dentro do direito brasileiro. Uma, tipificada no Código Penal, no artigo 18, que discrimina o dolo. A sua vontade de agir e de produzir um determinado resultado. Artigo 18, inciso 1. E quando a gente faz isso, muitas vezes alguém diz que nós tivemos o animus necandi, o ânimos de matar, a vontade de matar, de tirar outra vida, de ceifar a vida de um semelhante. Existe também o ânimos jocandi, que é a vontade de fazer gozação, de fazer pilhéria com a cara do outro. Aí nós estaríamos diante dos crimes referentes à honra, do artigo 139 ao artigo 140. E por fim, a gente pode falar também da